Gente, hoje o assunto é muito interessante. Se nós podemos raspar, né? A pessoa pode ser raspada para Exu, mas tem outro orixá também. A pessoa pode ser raspada para Nanã, para o Molu, Euá. Como é que seria essa situação? Vamos ver. Olha só, no início do Candomblé, quando eu comecei, já havia se passado bastante tempo, já se rodava, mas ainda se tinha uma situação, um problema, tudo que era. Não se fazia Nanã, porque se fazia Nanã era trazer a morte para dentro do barracão. Não se fazia o Molu, porque fazer o Molu era trazer a doença. Não se fazia Exu, porque fazer Exu seria trazer a bandidagem, seria essa situação. E nem se fazia Inhaçã, porque fazer Inhaçã na mulher era transformar ela em mulher da vida. Era essa a concepção que se tinha. E isso daí perdurou por muito tempo. Euá também só se faz, né, só se faria se a pessoa fosse virgem ou não. E também na Euá e Nanã, algumas casas não fazem na cabeça de homem, só fazem se for mulher, e outras nem mulher faz, coloca outro santo no lugar. Exu se colocava algum, Oxalá, o Molu também Oxalá, se fosse Inhaçã fazia de Iemanjá. Meus irmãos, essa é a real situação. Tá? Entretanto, no Ereguibaratolá, nós não fazemos isso, nós fazemos o orixá mesmo. Porque é uma casa que segue o conhecimento de Fá aplicado dentro do culto de orixá. Bom, aí o que é a Jaori? A Jaori é o orixá guardião da cabeça. Tá? A Já seria guarda, né? Também falando cachorro, aquele que toma conta ali na cabeça. E uma outra coisa também, orixá Jumpó. Tem casa que não faz o orixá Jumpó, ou seja, só o primeiro santo. Tá? O segundo santo não pode virar, não pode isso, não pode aquilo outro. Tem casas que, como é o caso do Ereguibaratolá, faz o primeiro e segundo santo e veste o primeiro e o segundo santo. Tem casa que pessoas viram com o segundo santo, mas ele não é paramentado, não recebe sua ensina. Tudo é feito para o primeiro santo, o segundo santo só vira lá atrás. Tem casas de Angola, tá? Precisamente que se vira até com 3 santos. É uma situação que eles têm lá. Aí nos coloca uma outra situação. O que é o orixá ancestral e o orixá de cabeça? São duas coisas diferentes. Mas vamos lá que eu vou explicar isso daí com toda calma e paciência, você vai entender. Como a pessoa poderia ser de Nanã, pode ser de Exu, pode ser do Molu e de Euá, e não se faz esse santo, ou seja, a casa que adega que não faz esse santo, o que ela faz? Ela vai fazer um outro santo no lugar. Esse outro santo que foi feito no lugar é que passa a ser considerado o orixá da cabeça da pessoa. E o santo que deixou de ser feito, que é o verdadeiro santo, que acompanha tudo, é o orixá ancestral que acompanha a pessoa. Porque o nosso orixá, ele na realidade ele é o nosso ancestral. Tá? Então quem é iniciado para qualquer tipo de orixá, na realidade aquele é o ancestral dele, o primeiro ancestral. Então essa é a situação. Então você já está sabendo o que é um orixá ancestral e um orixá de cabeça. Tá? Então tem o caso do Carlos, tá? Um amigo nosso, que ele é de Exu e foi iniciado para Ogum. Então no caso, Exu é o orixá ancestral dele e Ogum é o orixá de cabeça momentaneamente. Acho que ficou bem claro para você.
Outros lugares também não se assenta o segundo santo, não recebe assentamento, não recebe nada. Outros lugares se assenta o segundo santo e se faz também o carrego. Isso vai de casa para casa, nação para nação. Orixá Olori. Orixá Olori, tá? É o senhor do Ori, tá? E o senhor do Ori, ele é a mesma coisa que a Jaori, tá? Agora, olha só, meus irmãos, existe uma outra situação também. Diversos orixás, tá, acompanham, às vezes, a pessoa por diversas outras coisas e acabam sendo confundidos com o orixá realmente da pessoa, um dos orixás. Isso é importante que o irmão tenha cuidado. Existe um caso, por exemplo, de um companheiro nosso aí, de Sampa, que foi iniciado por Azauane, mas o santo dele é Exu. Então, momentaneamente, como pode ainda se reverter, o orixá na cabeça dele é Azauane, mas o orixá ancestral dele é Exu. Eu, no meu caso, eu fui iniciado, tá? Entrei para ser feito Ogum, mas na hora, tudo, o que aconteceu? Foi Exu quem gritou o nome. Então, como nós sabemos que o orixá que grita o nome, que é o orixá da pessoa, então a cabeça pertence a Exu, e Exu é o meu orixá ancestral. Tá? Ogum continua acompanhando tudo, porque foi feito as coisas dele, e a gente procura chegar e manter aquele contato com o Ogum, para ele trazer algum vira, algum veste, alguma dança, mas essa é a situação, meus irmãos. Então, coloquei para vocês o que é. E uma coisa, Nanã, Euá, Exu e Omulu são orixás que são raspados normalmente como Iroco, como Ossanhe. O que acontece é que algumas casas são ligadas a regiões da África, onde esses orixás desconhecidos então não fazem, e outras não. E beijo também é feito na cabeça como diversas pessoas de beijo, tanto como primeiro santo como segundo santo. Meus irmãos, é isso hoje.